Caros compatriotas, caros irmãos e amigos de Angola, endereço-me ao povo que amo e que partilho o sentimento, a dor e o sofrimento. Endereço-me essencialmente ao povo humilde e oprimido, que não cansa de clamar ao socorro da sua pátria e dos seus filhos. Este momento é importante para nós, quando tiramos a lição de um passado frustrado e desgastado pela guerra do interesse, do clã, de tristeza e de angústia ao mesmo tempo. De facto, este momento exige uma profunda reflexão e sabedoria, seja pela parte dos representantes do povo ou de uma forma direta ao próprio povo. Caros compatriotas, caros irmãos e amigos, tivemos que percorrer um longo percurso de uma história balcanizada pela guerra civil dos interesses pessoais de certos oportunistas e neocolonialistas que governam e desgovernam o nosso país. A falta de consenso, de correlação e de vontade política de parte a outra dos nossos governantes, tivemos que percorrer 27 anos para chegarmos à paz militar insegura e ameaçadora ao mesmo tempo. A falta de diálogo entre os angolanos, capaz de estabilizar definitivamente o nosso convívio entre os povos de Angola e vizinhos africanos, para a conquista de uma verdadeira paz duradoura e reconciliadora, é um equívoco essencial para a estabilidade e a soberania nacional e de África em particular. O nosso povo lutou e defendeu com bravura e determinação a nossa nação contra o colonialismo português, cuja guerra foi inspirada pela libertação de Angola e dos seus povos. Este processo será interrompido depois pelo oportunismo do MPLA e de Agostinho Neto, pelo seu egoísmo e o desejo de ser o único representante do povo angolano. O MPLA e Agostinho Neto vão muito adiante a descartar e recusar a partilha do poder com o resto dos representantes legítimos que enfrentaram a verdadeira luta de libertação de Angola contra o colonialismo português, nomeadamente a FNLA, a UNITA de Jonas Savimbi. No entanto, eram precisos 16 anos para a organização das primeiras históricas eleições legislativas em Angola, cujas presidenciais nunca tiveram lugar. Isto é, devido à retomada da guerra, que deveria ser esquecida há bastante tempo, mas o oportunismo e a má-fé do ditador e neocolonialista José Eduardo dos Santos arrastou-a em um novo barril de sangue. O que se queria não é a paz entre os irmãos, mas a eliminação total e completa dos representantes legítimos do povo angolano, nomeadamente Jonas Savimbi, Holden Roberto, Mfulumpinga Lando Vitor
a fim de permitir a continuidade ilegítima no poder autocrático de José Eduardo dos Santos, o regresso do colonialismo português e o esbanjamento do bem público e das riquezas de Angola. O MPLA é uma máquina destrutora constituída pelo Partido Comunista Português com a vocação de colonizar de uma forma indireta a rica Angola para o sustento da economia portuguesa de uma forma indireta e do arquipélago Nesso, mas também para a continuidade de exploração e esbanjamento das riquezas de Angola pelo Portugal e o resto do mundo multinacional. A máquina corrupta dirigida pelo José Eduardo dos Santos arrastou líderes políticos, religiosos e tradicionais. A imagem de Angola de José Eduardo dos Santos e Parres é corrupta e irreconciliadora. Por isso, acaba a geração da sociedade civil, de todas as confissões, de poder tomar, consciência da problemática do nosso país, no ponto de vista político, socioeconômico e cultural. A juventude angolana, repito, a juventude angolana tem que tomar a consciência dos acontecimentos, constrangimentos e transtornos que continuam a influenciar a divisão, a exclusão social e a discriminação no seio das populações angolanas, forçando-as ao asilo e à pobreza perpétua. Na qualidade de jovens e futuro da nação, devem refletir juntos para encarar uma solução capaz de transcender e erradicar a corrupção, a pobreza e combater contra a ditadura e o neocolonialismo no nosso país. A corrupção e a má governação são os elementos inimigos da nação que assolam o nosso povo. Já que os nossos velhos cometeram muitos erros no passado, acaba agora a juventude de todas as confissões de tomar medidas consensuais e pertinentes em benefício do nosso povo para poder limpar a imagem de Angola e dar-lhe aquilo que lhe merece como um país mais rico do continente africano. Encarar soluções sustentáveis para o desenvolvimento do nosso país e dos seus povos. Corrigir os erros do passado. Em reconhecê-los primeiramente e após corrigi-los, ambas as partes pertinentes e atinentes para a salvaguarda da identidade nacional e o bem-estar dos seus povos. Devem reconhecer o passado balcanizado para a reconstrução de uma nova Angola de direito, prosperidade e respeito à pessoa humana. A reconciliação passa essencialmente pelo diálogo, reconhecimento, boa vontade e amor ao próximo. Perdão. A reconciliação não exige
imposição de regras nem de leis atípicas, mas sim de um diálogo franco e aberto, onde cada um de nós deve reconhecer os erros do passado, confessá-los e depois reconciliar-se uns aos outros. Nós, os jovens, não somos do MPLA, nem da UNITA ou qualquer outra formação política, mas somos, sobretudo e antes de tudo, angolanos e irmãos da mesma pátria. Se ontem a aldrabice e as lacunhas ganharam espaço na sociedade angolana, deixe que hoje a verdade nos ilumina. Se ontem éramos crianças e não comíamos ainda alimentos sólidos, deixe que hoje cada um de nós possa crescer e comer alimentos sólidos, porque já somos homens e mulheres com mentalidade crescida. Não nos deixe mais aldrabar para todo qualquer que seja. Se ontem matámos-nos, vingámos-nos uns aos outros, sem qualquer razão formal ou justificativa, deixe que hoje a verdade do norte ao sul nos ilumina, porque somos irmãos da mesma terra. Angola é um país muito rico, não só pelos recursos naturais, mas também pela diversificação de raças, línguas e culturas. Por isso, o nosso país não pode ter um só representante do povo. Nenhuma Constituição atípica que não obedeça à vontade do povo. Também Angola não é um partido político como muitos pretendem interpretar, mas é uma nação que incumbe as diferenças étnicas, religiosas e culturais. Antes do MPLA, e sobretudo, nós já éramos angolanos. Isto é, não é o MPLA que criou Angola, mas ela existiu antes mesmo da existência de José Eduardo dos Santos e do MPLA. Os nossos velhos cometeram muitos erros que não conseguem reparar até a presente data, cujam estes só poderão sofrer transformações importantes até a tomada do poder pelos homens honestos, e principalmente pelos mais novos, patrióticos e amantes da pátria e dos seus povos. Isto é, acho iminente e oportuno a passagem do poder aos mais novos. Digo mais novos porque, como acabei de referir-me anteriormente, que os nossos velhos cometeram muitos erros.